Amém. Muito bem, amados, nós neste mês estamos dedicando a uma analogia, uma comparação sobre a construção de uma casa, uma construção física de um edifício, com a construção e edificação do nosso lar. Nós começamos na primeira mensagem a preparar o terreno, porque a primeira coisa que nós precisamos fazer é isso. Quantas vezes você despende das tuas economias, do dinheirinho que você juntou, e você encontra aquele terreninho onde você vai poder construir a sua primeira casa. Só que o terreno precisa ser tratado, precisa ser cuidado. O terreno às vezes tem declive ou aclive. O terreno às vezes está sujo, cheio de entulho. O terreno vai precisar ser nivelado, tratado. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer na edificação do nosso lar é limpar o terreno da nossa vida, é limpar o nosso coração. E nós tratamos sobre isso. Como é que está o terreno da tua vida? Qual é o entulho que precisa ser retirado? Qual é o lixo que está aí presente e que precisa ser limpo pela graça e pelo poder do Senhor Jesus? Depois de preparar o terreno, nós começamos a trabalhar com o fundamento, com o alicerce. E nós fizemos a analogia de que o alicerce, que é a base que sustenta tudo, é a presença de Jesus Cristo dentro do nosso lar. Foram os 3 P's que a gente tratou: a presença, mas também sempre trazer à memória o pacto, o compromisso firmado diante de Deus no estabelecimento da minha família, e a prática, é claro, da palavra de Deus. Nós depois disso, depois de preparar o terreno, estabelecer o alicerce, nós começamos então o quê? A edificar as paredes. E na semana passada falamos das paredes. A parede traz proteção, não é isso? Ela delimita, ela estabelece os limites do que estará dentro daquilo que estará fora. Só que a gente precisa entrar, e as paredes não podem ser totalmente fechadas. Precisa ter o acesso às paredes, que são as portas. Porta é o acesso, é por onde você entra, por onde você sai. Mas você também precisa das janelas, que vão dar para você iluminação, ventilação. E quando nós aplicamos isso à nossa vida conjugal, a essa nossa relação paterno-filial, relação entre filhos e pais, pais e filhos, nós dizemos para vocês alguns cuidados. As paredes precisam verdadeiramente estabelecer os limites que precisam ser estabelecidos dentro do nosso lar. O nosso lar precisa estabelecer limites, e esses limites precisam estar de conformidade com a palavra de Deus. Mas porta, eu disse, é forma de acesso. O que você tem permitido em entrar dentro da tua casa e do teu lar? Quem está tendo acesso? Diz para vocês terem muito cuidado com amizades, com quem você compartilha a sua vida comum, com quem você compartilha os teus problemas e as tuas dificuldades. Porque tem muita gente que a gente permite que participe da nossa vida, que não vem para ajudar, vem para dar pitaco e atrapalhar. Eu disse para vocês, e eu com tristeza às vezes observo, que muitos daqueles que partilhavam de nossa vida, hoje já não partilham mais. E a gente precisa estabelecer limites. A gente precisa saber a quem nós vamos permitir em entrar. Se for para abençoar, se for para edificar, louvado e bendito seja o Senhor. Se é para causar divisão, se é para trazer maus conselhos para você, para desestruturar o seu lar, toma muito cuidado. Isso não são só amizades, não. Às vezes a gente precisa estabelecer os limites também da interferência da nossa família. E vocês, recém-casados, eu sempre indico isso. E nós, como pais, que temos nossos filhos casados, nós precisamos saber até onde vai a nossa interferência. A gente precisa saber que os filhos precisam agora ter a maturidade de enfrentar os seus problemas. A gente não pode ficar passando a mão na cabeça e também não dando pitaco demais. Deixa viver. Eu tenho minhas 2 filhas que já casaram. Quando precisam de socorro, dizem pai. Quando precisam de um conselho, recorrem ao pai e à mãe. Mas eu faço o possível para não deixar muito tempo o meu pé dentro da casa deles, para que depois eles não venham se abusar da gente. Então, nós precisamos ter muita sabedoria de até onde vai a nossa participação.
E as janelas, eu disse que muitas vezes, se não forem bem planejadas, elas vão permitir que a vulnerabilidade do nosso lar seja exposta. Toma muito cuidado. As janelas do nosso corpo são os nossos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, tudo será bom. Se os olhos forem maus, toda a tua vida será má. Então toma muito cuidado com essa exposição excessiva da tua vida e de quem você é. Toma muito cuidado em não querer expor para os outros o que você não é. Toma muito cuidado em viver a sua realidade e não querer mostrar que você é quem você não é. Isso custa caro às vezes. A gente querer demonstrar e viver para as redes sociais. E dentro de casa, isso aí que está sendo vendido é às custas de um preço que às vezes a gente não vai conseguir pagar. Então hoje eu quero fechar a casa. Então, para a gente fechar e não deixar mais o nosso lar vulnerável, porque já estabelecemos as paredes, as portas, as janelas, o alicerce. Agora está precisando do que na casa? Telhado. Quem falou telhado? Telhado, é isso mesmo. Não precisa ser construtor para saber. Casa sem telhado está desprovida. Está simplesmente à mercê da chuva, do vento, do sol. Então a gente precisa do telhado. E hoje eu falarei sobre o telhado, que é a cobertura do lar. A proteção espiritual para todas as estações. Nós acabamos de sair aí de um verão e a gente começa o outono. E o outono já está dando ar de graça do inverno, não é isso? Já estou vendo gente tirando cachecol. Olha aí, o nosso casal aqui, o Felipe, todo simpático, expondo aí o seu cachecol. Fica de pé, Felipe, mostra aí. Quem não viu o seu cachecol, tá vendo? Olha que coisa, né? Aí a gente começa a tirar do guarda-roupa as roupas que quando a gente começa a cheirar, está com cheiro de naftalina, de mofo, de traça, não é mesmo? Então está na época de você já botar as roupinhas de frio aí para lavar, para estar cheirosinha, para logo logo a gente começar a utilizar. Mas vamos lá, abra sua Bíblia em Colossenses 3, leremos de 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Que Deus abençoe a sua palavra, amém ou não? Irmãos, esse texto começa e termina com um mandamento e com um verbo: revestir. Olha aí, revesti-vos, versículo 12, e versículo 14, sobre tudo isso, revesti-vos. Revestimento, cobertura, telhado. Na construção de uma casa, irmãos, o telhado não é apenas uma tampa que você coloca em cima. Não é simplesmente uma cobertura. Mas o telhado faz parte de uma engenharia completa. E para que ele funcione corretamente, precisa de elementos essenciais. Pois se um deles falhar, a chuva pode entrar, o calor pode se intensificar, e até o vento pode causar danos. E quando há um dano no telhado, toda a casa sofre. Já teve problema no seu telhado? Irmãos, eu nunca me esqueço, começo da nossa vida conjugal, Cida e eu, como sofríamos com uma casa que era cheia de goteira. E é incrível, né? Você só percebe as goteiras quando começa a chover. E aí é baldinho para um lado, pano para tentar conter a água que está escorrendo pela parede. E era um transtorno. Um dia, Cida e eu, belo sono,
a goteira surge em cima da nossa cama. No meio do sono, começa a me sentir molhado. Eu falei, não, eu não fiz isso. O que é isso? Cheguei a pensar, na minha época de criança, quando ia dormir seco e amanhecia molhado. Mas não era, graças a Deus, não era pipi na cama, era goteira mesmo. Então, irmãos, quando o telhado não é bem feito, bem planejado, e se a gente não toma cuidado realmente, isso vai trazer problemas, dificuldades para a nossa convivência. A cabeça vai ficar quente, a raiva vai subir. Assim como um telhado precisa de estrutura, de vedação, de cobertura adequada, o lar precisa de princípios espirituais que o protejam diariamente. Sabe por quê? Porque diariamente o amor será testado. Diariamente o amor será testado. Diariamente a paciência será provada. Não só o amor será testado e a paciência provada, como o compromisso será desafiado. Então precisamos ter muito cuidado com o telhado, irmãos. Um lar forte não é aquele que nunca é exposto às intempéries. Um lar forte, espiritualmente exemplar, não é aquele que nunca passou por problemas, a que nunca foi provado, mas é aquele que possui uma cobertura espiritual bem construída, que seja capaz de resistir ao vento, seja capaz de impedir a infiltração, seja capaz de suportar o desgaste que muitas vezes vem pelo sol. É nessa ótica, irmãos, olhando por essa comparação e analogia do telhado da casa com o telhado do nosso lar, da nossa convivência, que hoje veremos 3 ingredientes que compõem o telhado do nosso lar: o amor, o perdão e a graça. Amor, perdão e graça. O amor é o que sustenta, o perdão é o que sela, impermeabiliza, e a graça é o que protege, é o que vai cobrindo, são as telhas que cobrem toda a minha estrutura, a ponto de proteger a nossa casa contra as intempéries da vida. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre a estrutura do telhado, que está pautada no amor que sustenta tudo. Toda cobertura precisa de uma estrutura composta de quê? Das vigas, dos caibros e de toda a sustentação. Quando nós estávamos aí há poucos meses atrás preparando lá, né, Wesley, a cobertura lá do lugarzinho, área gourmet, é assim que se fala, né? Área gourmet, onde está a churrasqueirinha, onde vai ter a piazinha. Estávamos lá fazendo força, levantando aquelas vigas, procurando botar os caibros que sustentariam as telhas que seriam colocadas por cima. E essa estrutura precisa ser preparada com muito cuidado. Ela precisa ser planejada, projetada, para sustentar todo o peso, para ter a queda ideal, para ter os encaixes perfeitos. Então, meus amados irmãos, sem isso o telhado não suporta a pressão. As vigas, portanto, são responsáveis por suportar o peso, por distribuir as forças e por manter tudo firme. E no lar, se nós temos que colocar algo como sendo essas vigas, como sendo essa estrutura sustentadora, eu não posso dizer que é nada mais, nada menos do que o amor. É o amor quem sustenta um relacionamento. No lar, meus irmãos, é o amor, mas não o amor superficial. Não esse amor, estampado simplesmente nos filmes românticos. Não é esse amor de Hollywood, mas é o amor bíblico. O amor que vem não simplesmente de desejos e sentimentos, mas o amor que vem de comprometimento, o amor que é sacrificial, constante e que expressa a decisão de permanecer. É o amor quem diz: eu vou permanecer.
Agora não é o amor desejo, não é o amor paixão, não é o amor sentimento. Isso não sustenta nada, porque mais uma vez eu disse a vocês, nossas vidas serão provadas diariamente, nossa paciência vai ser testada. E se tudo está pautado simplesmente em coisas superficiais, esse telhado cai, porque a estrutura não vai suportar. É por isso que no versículo 14 do texto que nós lemos, de Colossenses 3, está dizendo o quê? Sobre tudo isso, revesti-vos de quê? De amor, que é o vínculo da perfeição. Nenhum telhado se sustenta sem estrutura. E essa estrutura vai nos proteger principalmente de quê? Dos ventos. E os ventos eu diria que são as pressões dessa vida. Os ventos são as pressões que a gente enfrenta diariamente. E eu vou te dizer uma das pressões que a gente enfrenta, sabe o quê? Bolso, grana. Sabia? Isso leva muitos casais à falência, quando não se tem comprometimento de querer se colocar no papel o que se pode e o que não se pode gastar. É por isso que eu disse semana passada que a gente precisa ter cuidado com as nossas amizades, porque às vezes a gente quer comer onde eles comem, a gente quer passear onde eles passeiam, a gente quer comprar o que eles compram, a gente quer entrar na vida deles e a gente não tem condições e não tem capacidade. Por isso que todos os casais que eu me assento para aconselhar antes do matrimônio, eu sempre digo uma frase: viva a sua realidade. Viva a sua realidade. Se dá, dá. Se não dá, não dá. E ponto final. Então, meus amados, muito cuidado, porque o vento da dívida é um vento que vem para, às vezes, sacudir o lar. As diferenças de opinião, eu quero, não, mas eu não quero. E como é que a gente chega a uma decisão se não houver renúncia, se não houver negociação? E são muitas vezes as crises inesperadas, as coisas que surgem repentinamente. Eu diria uma enfermidade, um desemprego. E são tantas coisas que surgem contingencialmente e que vêm abalar a estrutura do nosso lar. São ventos, são tempestades. Casamentos construídos só em emoção não resistem a esses ventos. Casamentos só de desejo, casamentos só de, como a gente diz, de fotografia, de rede social, não suporta e não resiste aos ventos dessa vida. Sabe por quê? Porque tem dia que você não vai sentir nada de positivo. Tem dia que eu vou acordar, vou olhar para a dona Cida e não vai ter paixão. Não vai ter amor. Ai, que linda, que maravilhosa. Tem dia que a gente olha para o cônjuge e não vai ter essa paixão. Tem dia que a gente vai acordar e só vai ter coisas negativas. Raiva, amargura, impaciência, dificuldades, problemas. Então, se não tiver amor, e não é amor simplesmente, como eu disse e repito, de rede social, mas o amor de compromisso, de determinação, de pacto, se não tiver esse amor, a estrutura não resiste. O amor bíblico permanece independentemente das circunstâncias adversas, dos problemas que surgem, das contingências dessa vida. Em 1 de Paulo aos Coríntios 13, 4-8, está lá um retrato desse amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque o amor nunca falha. E é esse amor que sustenta os relacionamentos em meio às pressões. Você já avaliou que tipo de amor que você tem, seja pelo teu cônjuge, seja por teus filhos, seja por teus pais? Porque se for simplesmente o amor romântico, eu te digo, isso acaba, isso passa. Vai ter dia que não vai ter romantismo. E o amor precisa estar decidido a continuar, mesmo nesses momentos de vento impetuoso. E tudo vai depender da tua estrutura,
das vigas e dos caibros que você construiu o seu telhado, para que eles não venham abaixo. Esse amor leva os casais a enfrentar as crises e permanecerem unidos. Por quê? Porque decidiram amar além das circunstâncias. E dizem, olha, nós vamos enfrentar isso e vamos enfrentar isso juntos. A gente vai enfrentar isso junto. Eu queria te dizer, o amor não impede o vento, mas o amor impede que o telhado caia. E espero que ele não caia na tua vida e no teu relacionamento. Eu posso ouvir amém ou não? Onde não há amor como estrutura, qualquer vento se torna destrutivo. Por isso que a estrutura do telhado, eu disse para vocês que é o amor que sustenta tudo. Mas não é só o vento que ameaça o lar. É aí que vem o segundo aspecto. O que eu preciso, além da estrutura, das vigas, dos caibros? Eu preciso da vedação. Eu preciso agora vedar. Antes de colocar as telhas, eu preciso preparar a vedação, as mantas, os encaixes, a vedação entre as telhas, para impedir as infiltrações. Não basta a estrutura, mas o telhado precisa ser bem vedado. Sem isso a água entra. E a água, para penetrar, irmãos, é uma coisa fantástica. Qualquer brechinha, a água entra. Um telhado pode ter até uma boa estrutura, mas se não for bem vedado, a água vai entrar e a infiltração é sempre bem traiçoeira. Começa pequena, quase invisível, mas com o tempo ela vem para destruir tudo. Por isso que em Colossenses 3,13, que é o texto que nós lemos, o segundo versículo, diz, suportando-vos uns aos outros. E o que, irmãos? Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sabe, uma das maiores ameaças de uma casa não é o que vem de fora, mas é aquilo que infiltra silenciosamente. Fechar a porta não é difícil. Pá, fechei, tranquei. Fechei as janelas, botei a cortina, não estou mais vulnerável, determinei o que vai ficar de fora. Mas as infiltrações, aquilo que vem entrando, pingo a pingo, vai minando e vai destruindo. Aquela palavra que não foi mal, que foi mal resolvida. Aquela palavra que te magoou, mas que você diz, não, eu não vou falar não, eu vou engolir. E você não resolve. E a mágoa fica lá dentro. A amargura fica lá dentro. E a gente tem a predisposição de soltar isso na hora que nos é favorável. Em jogar na cara e usar como uma arma. Ah, você está dizendo isso? Mas e quando você se lembra? E a gente desenterra aquilo lá de trás, que minou, que infiltrou, que pingou. Aquela mágoa guardada, os erros diários que são repetidos, porque ninguém é perfeito, e alguns demoram para cair a ficha, não é? Eu já não te disse que isso não me agrada, e é repetido, e mais uma vez repete, e outra vez, e a mudança não acontece, e esses erros repetidos diariamente são como goteiras que vão caindo, minando. Irmãos, eu já contei para vocês, eu me recordo quando morávamos, no começo do nosso casamento, eu morava numa casa, era uma casinha independente que ficava nos fundos da casa do meu pai. Tinha um corredor, um acesso próprio, mas era nos fundos da casa do meu pai. E tinha uma queda de água que meu pai gostava de, quando chovia, colocar as formas onde ele assava o frango do final de semana, para ficar debaixo da goteira. Porque segundo a teoria dele, essas goteiras aí tiravam toda aquela incrustação que ficava ali do frango que foi assado. Só que essa queda ficava na minha janela. Coisa linda, né? Começava a chover e aquela coisa caindo. Pá, pá, pem, pem, pem. Falava, oh Deus do céu, você vira para um lado, vira para o outro. É por isso que a Bíblia diz que muitas vezes a mulher rixosa
é como uma goteira constante. Sabe aquela que está todo dia falando a mesma coisa, pegando no pé, falando a mesma coisa? É como goteira aí que vai pingando, pingando e acaba irritando. Mas o homem iracundo também não é flor que se cheire. É por isso que o livro de Provérbios é riquíssimo para o relacionamento conjugal. Quando os ressentimentos não são tratados, com o tempo, tudo isso vai corroer toda a estrutura. É por isso que o texto que nós lemos fala de perdão. Porque o perdão é o que impede que pequenas falhas se tornem grandes rachaduras e que pequenas dores se tornem grandes destruições. E um exemplo claro é José com seus irmãos. José foi vendido, traído por seus irmãos. Foi parar na prisão. Sofreu maus bocados. Dos 17 aos 30 ele sofreu preso, 13 anos injustamente, por uma atitude de seus irmãos contra ele. Mas ele foi elevado ao segundo homem do Egito. E um dia lá estavam seus irmãos diante dele. Ele poderia se vingar. Ele poderia agora dizer: agora vocês vão ver, chegou a minha vez. Que fez José? Os perdoou. E disse: eu entendo, irmãos, não fiquem preocupados. Eu compreendo, e se ele pudesse citar o texto de Romanos, ele citaria. Não citou porque o texto ainda não havia sido escrito. Mas ele diria para os seus irmãos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele usou as suas próprias palavras que estão em Gênesis 50, 20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus reverteu o mal e o fez bem. Porque eu precisaria estar aqui para que eu pudesse salvar a vida de vocês, meus irmãos, e do meu próprio pai. Perdão. Perdão que foi liberado, mas que os irmãos insistiam em dizer: será que ele nos perdoou mesmo? Ele só fez isso porque nosso pai está vivo. Tanto que quando Jacó morre, eles se apavoram, eles dizem: agora que Jacó morreu, ele vai se vingar. Irmãos, eu os perdoei. Página virada. Só que agora vocês continuam aí com as suas famílias e eu continuo aqui com a minha família. Mas Deus cumpriu a sua vontade. Casais que dizem: isso já passou, mas nunca trataram de fato, anos depois a dor reaparece, e reaparece ainda mais forte. Por isso que a gente precisa resolver essas infiltrações, irmãos. Porque perdoar é libertar um prisioneiro. Só que você vai descobrir que o prisioneiro que precisa ser liberto é você mesmo. Quando eu não perdoo, sou eu quem fico aprisionado. O que não é resolvido no perdão apodrece no coração. Por isso que a estrutura do telhado é o amor que sustenta tudo. A vedação do telhado é o perdão que impede as infiltrações. Mas o que cobre tudo, as telhas que vêm para definir como será o ambiente do nosso lar, as telhas que vão dar a beleza do lar, porque o telhado também é admirado. Quantas vezes você já não passou e admirou o telhado de uma casa? O telhado não só protege, mas também é um fator de admiração. Por isso o telhado não apenas protege, mas ele influencia o ambiente interno, a temperatura, o conforto, a sensação de segurança e até mesmo a beleza. Por isso que espiritualmente, esse sol que o telhado vem para proteger, ele vem para proteger do desgaste da rotina. Rotina, é isso mesmo. Quantas vezes eu não ouço, é todo dia a mesma coisa, eu levanto, é roupa para lavar, é roupa para passar, eu levanto, é a bagunça que fica, eu levanto, é isso que eu tenho que fazer. E a gente sempre ouve a rotina, a rotina, a rotina. Mas o telhado bem cuidado, que se reflete na graça de Deus, porque o telhado é a
A cobertura que cobre o nosso lar é a graça de Deus sobre nossas vidas. E a graça de Deus, quem além do amor e do perdão, vai determinar como será o humor da nossa casa, como será a realidade da nossa casa. A graça é o que impede o relacionamento de se tornar pesado. Sabe por quê? Porque não são grandes crises que vêm para arrebentar a nossa vida, mas são os dias comuns que vão desgastando a nossa relação. Não são as grandes crises, mas são os dias comuns, as rotinas. Por isso que da mesma forma que as telhas garantem o conforto interno, a cobertura espiritual do lar define o clima da casa. E é por isso que no versículo 12 do texto que nós lemos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Tudo isso faz parte do pacote que a graça de Deus nos fornece. Porque quando eu olho para essas características, eu vejo a graça de Deus sobre a minha vida. A graça de Deus manifestada na misericórdia, na benignidade, na humildade do servo sofredor, na mansidão daquele que mesmo quando foi ofendido, não respondeu com palavra alguma. Na longanimidade, na paciência que ele teve, de mesmo ao ser ofendido, não retrucar com ofensa. Quando o amor, o perdão e a graça são constantes, o ambiente se torna saudável, a comunicação melhora e a família se fortalece. Eu parto para a conclusão dizendo para vocês que o ambiente do lar não é definido pela perfeição. Esqueça. Perfeitos nunca. Mas o ambiente do lar é definido pela graça que o sustenta. E a graça envolve misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, uma casa completa precisa do terreno ser limpo, do alicerce ser firme, das paredes serem bem estruturadas e da cobertura ser eficaz. Porque sem cobertura, tudo que foi construído ficará exposto e ficará vulnerável. Por isso que dentro da cobertura que nós vimos hoje, que é o telhado, existe a estrutura. A estrutura é o amor que resiste ao vento. A vedação é o perdão que impede a infiltração da chuva. E as telhas são a graça que suportam o desgaste do sol. Avalie o teu lar hoje. E para você avaliar, eu peço, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Como é que está o seu lar? Está protegido ou está exposto? Existem infiltrações emocionais que não foram tratadas? Tem problema que precisa ser tratado? Tem goteira aí que precisa ser tratada? O perdão tem sido praticado ou o perdão tem sido evitado? Talvez sua casa ainda esteja de pé, meu amado, mas com goteiras invisíveis. E se essas goteiras não forem cuidadas, podem colocar tudo a perder. Por isso que a boa notícia é que Deus não apenas constrói, mas Ele também restaura. E o perdão é uma das ferramentas que podem construir o que foi danificado. Amor, perdão e graça. Que tudo isso seja real em nossos lares.